Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Diga, fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Queima, Jesus, queima, queima, queima. Restaura, restaura esse fogo, restaura, restaura, restaura. Chegamos no altar como lenha, mas vamos sair como brasa, vamos sair como brasa. Levanta a tua mão e diga, eu cheguei no altar como lenha. Diga, mas vou sair brasa. Diga, vou incendiar na minha casa, vou incendiar no meu bairro, vou incendiar na igreja que eu congrego, vou incendiar as nações, as nações, as nações, as nações. Você não trouxe lenha, você é a lenha. Queima, 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 orabaxadaba, queima, 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 arde, 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 arde. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir, queima, 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 queima. Eu ainda tenho fome. Arde aí. Eu ainda tenho lenha. Arde aí. Pode vir queimar. Queima, queima. Eu ainda tenho fome. Queima, 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 queima. Pode vir queimar. Em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queima esses amores aí. Queimou os outros amores. Ele tá aqui. O fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou os outros amores. queima esses amores aí. Queimou
tenho lenha e pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Deixa queimar. Pode vir Deixa a palavra queimar. fé. Deixa a palavra fé. Responsáveis, A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos Responsáveis. A chama não vai apagar. nos tornamos Responsáveis. A chama não vai apagar. Ô glória, é Ele quem se apresenta primeiro. É Ele quem se apresenta primeiro. Somos apenas representantes do reino. Somos apenas representantes dele. Mas é Ele quem se apresenta primeiro. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Ô glória. Quem aí já veio pro altar? Quem aí já tá queimando? Quem aí já tá queimando? Nós nos tipificamos a lenha. Nós somos a lenha no altar de Deus. Nós somos a lenha. Nós chegamos no altar como lenha, mas nós saímos como brasas para incendiar. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Eu já dei a paz, Senhor Jesus. Oh glória. Aleluias. Irmãos, eu estou numa graça. Meu Deus, que unção, que presença, que glória. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Cristiano. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Deus abençoe a sua vida também nessa noite. Você será nutrido pela palavra de Deus. Deus tem um nutriente para você percorrer esses 365 dias de 2026. O ano do inaudito. Que é isso, missionária? Aquilo que ainda não foi dito, que não foi falado, que o ouvido não ouviu. 1 Coríntios 2:9. Aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que os seus olhos ainda não enxergou, ou aquilo que ainda nem foi falado, é o que Deus tem reservado, tem preparado para a tua vida nesse ano de 2026. Deus tem restituição e Ele vai começar restituindo o teu relacionamento com Ele. Abra a sua palavra, livro do profeta Joel. Enquanto você vai encontrando, eu quero louvar a Deus pela vida da missionária Cleudes, que está aí na retaguarda, na intercessão. Eu louvo a Deus pela vida dela, sempre aí comigo há tantos anos. Para quem não me conhece, sou a missionária Andréia Calixto, amém? Se você não segue, siga lá nas redes sociais, acompanhe o ministério, aleluia. Você já vai colocar lá, @missionária Andréia Calixto, já vai aparecer. Aleluias. Também tem um canal no YouTube. Tem muita pregação lá para abençoar e para nutrir a sua vida. Amém? Agora vamos entrar na palavra. Livro do profeta Joel, capítulo 2. Amém? Eu sei que vocês já estão. Hoje é
A nona volta. Eu sei que já você ouviu o Joel, né? Oh, glória. Eu sei que você já conheceu o Joel. Ele já foi apresentado para você. Amém? Mas vamos ver o que Joel tem para nos instruir também e nos exortar também. Amém? Glória a Deus. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Livro do profeta Joel, profeta menor dentre os 12 profetas menores do Antigo Testamento. Livro do profeta Joel, capítulo 2 e o versículo 17. Eu estou com o coração ardendo para entregar isso aqui. É muito profético. É muito profético. Aleluia. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar. Repita comigo. Entre o pórtico e o altar. Diga, está o segredo nessa noite. E orem. Poupa o teu povo, ó Senhor. Essa é a oração. E não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escarnio dele. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? O 24. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restitui-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pelo migrador, pelo destruidor, pelo cortador, pelo meu grande exército que enviei contra vós outros. Que enviei contra vós outros. Aleluias. Glórias a Deus. Eu quero que você leia o capítulo 1 e o versículo 15. Rapidamente você vai se assentar. Ah, que dia! Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto, e vem como assolação do Todo-Poderoso. E vem como assolação do Todo-Poderoso. Agora você senta adorando ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, Senhor, aqui está a tua palavra, fala conosco nessa noite. Paracletos de Deus, prega para a tua igreja, nos nutre. Senhor, a mesa já está posta, estamos aqui, Senhor. Espírito Santo, é você, meu amigo. É você, amado da minha alma, que vai nos nutrir nessa noite, através da tua poderosa e maravilhosa palavra. Oh, glória. O profeta Joel já foi lhe apresentado em todos esses dias. Como eu entrei, o pastor até estava falando, né? Saibamos que o profeta Joel foi contemporâneo do profeta Oséias. No mesmo período em que Oséias profetizava no reinado do sul, o profeta Joel também profetizava no reinado de Jeoás. E para você entender melhor essa história, você vai ter que ir lá em 2 Reis, capítulo 11, descorrer todo o texto e mergulhar dentro do contexto. E você vai conhecer ali e diagnosticar o porquê que Deus estava tratando e advertendo o seu povo de uma forma dura, de uma forma tão severa, de uma forma que nós vamos examinar o contexto e analisar e dizer: Deus está castigando o seu próprio povo, mandando 4 pragas sobre as suas vidas financeiras, sobre os seus bens, sobre as suas fortunas. E é exatamente por causa disso que Deus está enviando o migrador, o cortador, o devorador e o destruidor. Porque exatamente nesse período em que reinava o rei Jeoás,
Exatamente nesse período o povo estava se esquecendo de levar ao templo aquilo que mantinha o templo de pé. O povo deixou de buscar a Deus e de levar as suas ofertas, de entregar as suas ofertas aos sacerdotes. O povo se afastou de Deus. O povo deitou sobre os braços de outros deuses e o adorou a outros deuses. Mas o povo levantou um Deus sobre eles, que o dominou e o tomou o coração deles. Que Deus foi esse? O Deus do dinheiro. O Deus do dinheiro. Abraçou o Deus do dinheiro. Se esqueceu da obra do Senhor. Se esqueceu de manter a casa do Senhor. Nesse mesmo período em que Oséias estava aceitando uma prostituta para representar o próprio povo de Deus, no reinado de Jeroboão, nesse mesmo período, estava o profeta Joel profetizando para Judá, procurando os sacerdotes. Olha que profundidade. Procurando os ministros, procurando aqueles que era para juntar o povo e voltar à aliança e praticar os princípios da palavra de Deus. Estavam perdidos. Estavam dispersos. Joel, filho de Betuel, alguns historiadores vão dizer que Betuel era um sacerdote. Joel é chamado de profeta menor dentre os 12 profetas que profetizou sobre Israel, sobre o povo de Deus. Mas Joel tem uma identidade. Vou repetir. Joel tem uma identidade. Porque nós temos uma paternidade para Joel. Joel não era um profeta qualquer. Joel era um profeta que Deus levantou em um tempo de calamidade, de escassez, em um tempo de crise, para profetizar um avivamento. E profeta para se levantar e trazer uma advertência, ou seja, da parte de Deus, trazer instruções para o povo, advertir o povo, corrigir o povo de Deus, tinha que ter identidade. Não podia ser de qualquer maneira, não podia ser de qualquer forma, não podia ser qualquer um. Então nós encontramos já no início do texto a identidade de Joel, filho de Betuel. E ele começa a entregar a advertência de Deus. O profeta Joel também é de caráter escatológico, ou seja, profetiza o vindouro, aquilo que também estaria ainda para acontecer. Quando eu olho para Joel, eu vejo Joel recebendo de Deus o mesmo espírito que estava sobre o profeta
Isaías vem profetizando no capítulo 61, e ele vem dizendo da seguinte maneira: eu quero apresentar aquele que vai vir e vai cumprir. O ano vai chegar, e ele se apresenta dizendo: o Espírito do Senhor me ungiu. O Espírito do Senhor me ungiu. Aqui, Isaías está apresentando o próprio Messias. O Messias está se apresentando e dizendo: o Espírito do Senhor me ungiu para pregoar as boas novas aos quebrantados de coração, libertar cativos que estão em cativeiros, e proclamar o ano aceitável do Senhor. Que ano era esse? Eu tenho que levar você para Levítico 25. Quando Moisés tira o povo do Egito, Deus começa a dar as leis para Moisés. O povo começa a arrendar terras. Arrenda terras para a sobrevivência, para sobreviver. Deus, ele dá o ano do jubileu para o profeta, para Moisés. Moisés agora começa a trazer o ano do jubileu. E que ano era esse, missionária? O ano aceitável do Senhor. Só que é profundo, porque esse ano os judeus não quis aceitar. Eles não quiseram praticar esse ano. É profundo, porque esse ano chegou, e até o dia de hoje eles relutam para confessar esse ano. O ano aceitável do Senhor acontecia da seguinte forma: conta de 7, 7, 7, 7 até dar 49. No próximo ano que chegar a 50, esse ano, o ano inteiro, havia uma restituição. É Bíblia, meu irmão. Haveria uma restituição. Ah, meu Deus do céu. Aqueles que perderam suas tendas, aqueles que perderam suas terras, aqueles que estavam trabalhando até mesmo para outros, trabalhando como escravo, eles recebiam ali as suas cartas de alforrias. Ou seja, você é livre. Você é livre, vou repetir. Você é livre. Você é liberto. Só a restituição para quem aceita o ano aceitável do Senhor. Ou seja, o ano do jubileu. Ele diz: eu vi. Isaías aponta ele lá na frente, ele está chegando. Levo você para Lucas capítulo 2, versículo 35. A palavra do Senhor diz que havia uma mulher no templo chamada Ana. Você pode chamar ela de a profetisa Ana. Ana profetizava naquele tempo, num período em que ninguém queria profetizar, porque era um período interbíblico. Deus estava em silêncio 430 anos, ou seja, não é porque Deus está em silêncio que Ele não está presente. Vou repetir: não é porque Ele está em silêncio que também não há uma manifestação da sua existência no recinto do ambiente, sobre a sua vida, sobre a tua história, sobre a tua casa, sobre a tua família. Mas agora Ana está sozinha, viúva, e começa a profetizar. O ano aceitável do Senhor está chegando. Como assim?
Era um período interbíblico, ou seja, a voz profética tinha sido silenciada. Encerra-se os profetas. O último profeta, Malaquias, acabou. Ninguém profetiza mais. Mas aparece uma mulher profetizando o ano do jubileu, o ano aceitável do Senhor. E ela vai dizer: Ele está vindo aí, Ele está vindo aí, Ele está vindo aí, Ele está vindo aí. E eu estou aguardando Ele. Quando de repente Ele nasce em uma manjedoura. Não foi um berço de ouro. Não foi na casa de Herodes o Grande, não. Foi em uma simples manjedoura. E lá vem Maria, lá vem José, apresentando o ano aceitável. Chegou, o menino é apresentado no templo. E o nome dele é Jesus. O nome dele é Emanuel. Ele está conosco, Ele está conosco, Ele está conosco. Ele também é o Alfega, Ele também é o Ômega. Os seus olhos são como chamas de fogo, os seus pés são reluzentes. E Ele veio. E vem agora o profeta Joel com a mesma intensidade, por 5 vezes. Ele apresenta o ano aceitável do Senhor. E ele diz: Ele está vindo, Ele está chegando, está tendo crise. Mas essa crise é para trazer um alinhamento espiritual. Deus quer tratar com o espiritual primeiro. Deus quer tratar com o relacionamento que ficou entre um espaço. Qual espaço foi esse, missionária? Agora eu entro no versículo que eu li, entre o pórtico e o altar. Vou repetir para você: entre o pórtico e o altar. E tudo que Deus está fazendo é para trazer o povo a um alinhamento espiritual. O povo começa a se preocupar com o financeiro. O povo começa a se preocupar com o seu bolso. E Deus começa a dizer para o povo: rasga os vossos corações, porque está longe de mim. Ou seja, não adianta estar aqui dentro da minha casa com vestes bonitas, mas não tem intenção de me adorar. Não adianta estar no meu altar profetizando com um terno de 300 mil, 12 mil, ou um sapato da Gus, ou um cinto da Gus. Não adianta estar profetizando, rodopiando em mistério, mas o coração não tem a intenção mais de proclamar as boas novas da verdade de Cristo. Se o reino dele não é mais prioridade, não adianta rasgar vestes, ou seja, se apresentar diante dele com túnicas, até mesmo de linho fino, mas o coração não tem mais a intenção de apresentar o ano aceitável. Não tem mais a intenção de se relacionar com ele. Deus começou a dizer: olha, eu estou mandando. Vai ser 4. Vai ser 4.
outro vai se multiplicar. Eu quero dizer para você aqui que o que aconteceu foi uma multiplicação do que Deus determinou como uma exortação sobre o povo dele, como uma advertência sobre o povo dele. Ou seja, ele mandou a primeira praga de gafanhoto. A primeira cortou tudo, comeu tudo, cortou tudo. Depois veio a segunda, o migrador cortou tudo. É impressionante, meu irmão. Depois veio o devorador, acabou com tudo. A quarta veio o destruidor, ou seja, não sobrou nada. Agora eu quero trazer para você por que Deus fez isso. Porque eles ainda colocariam a esperança na força do braço deles. Vou repetir. Porque se eles olhassem para a terra e vissem algum ou qualquer vestígios de semente do trigo, de sementes da cevada, eles não buscariam a Deus, irmão, não buscariam. Aí Deus falou, peraí, eu preciso exterminar com o último, o devorador. Ele vai devorar tudo. Ou seja, não vai haver vestígios e nem sinais. E agora? Agora eles vão se prostrar. Agora eles vão se render. Sabe por quê? Porque sobreviviam do trigo. Ou seja, sobreviviam da cevada. Faziam pão. Sobreviviam do vinho. Porque se tinha um povo festeiro, era o povo de Deus naquele tempo. Nós também gostamos de ir à festa e se alegrar na presença dele, e devemos fazer isso. E o único vinho que nós bebemos e nos embriagamos é da glória dele, é da presença dele. Ele é o convidado principal para a festa que nós damos para ele. Acabou, não tem mais vinho para a festa. Como vai dar festa? A preocupação aqui não era nem com a venda do vinho. Era que o povo tinha deixado de buscar a Deus e estava dando festa. Toda vez que a chuva temporã descia, eles davam festa. Preparava a semente, lançava na terra e esperava a chuva seródia. E agora? Deus tirou tudo. O desespero, não tem mais vinho. Acabou o vinho. Não tem trigo. Não tem vinho. Não tem mais nada. Mas aí levanta-se Joel dizendo: acabou o vinho, acabou o trigo, acabou a cevada, mas o provedor continua assentado sobre o trono. Ele continua provendo, ele continua reinando, ele continua fazendo. E quem aceita ele, quem busca ele, quem tem ele, não vai se preocupar. Não vai se preocupar com o externo, porque sabe que no interno ele está trabalhando. Ele está. Só um pouquinho assim, mano. Pode baixar só um pouquinho. Acabou tudo. Não tem vinho, não tem trigo. Não tem nada. Mas ele se apresenta e diz: eu sou o provedor. Quero dizer para você que aqui em cima não acabou não. Só que eu quero dizer para vocês
que tem um detalhe pequenininho. Pequenininho para mim não é nada, mas para vocês é sacrifício. Para vocês é sacrifício. Eu tenho uma condição. Diga para ele, Joel, que é a mesma condição que eu dei em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, capítulo 5 de 2 Crônicas, o povo estava em crise, em crise, em crise. Aí vem Salomão, termina o templo, dá uma festa, a glória de Deus enche o templo. Deus recebe do pórtico ao altar, do pórtico ao altar, do pórtico. Deus diz: vou usar a mesma vou usar a mesma instruções que eu dei lá em 2 Crônicas 7,14. Está em crise Salomão, mas tem um detalhe. Diga para eles que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, das suas práticas errantes, das suas práticas pecaminosas, e buscar a minha face, eu ouvirei, eu ouvirei. A terra está ferida, teve pragas de gafanhoto, a terra foi ferida, mas eu ouvirei, eu ouvirei. E primeiro eu vou sarar a terra, vou sarar a terra, vou sarar a terra, mas não é a terra física. Primeiro eu vou sarar a terra dos vossos corações. O texto diz que Salomão preparou o altar, preparou 120 sacerdotes. Ah, coisa linda. Estava tudo pronto. Havia um povo no pórtico, lá na porta. Só que no templo, do pórtico ao altar, havia um espaço. Repita comigo: do pórtico ao altar. Diga: tem um espaço. Aí vem Deus, olha isso aqui. Aí vem Deus e diz: chorem, sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar. Orem, jejuem, clame, rasgue os vossos corações. Só que tem um detalhe muito importante aqui. Em 2 Crônicas 7,14, esse espaço entre o pórtico e o altar foi preenchido. Foi preenchido. O texto diz que nem os sacerdotes conseguiram chegar até o altar, porque a fumaça encheu o templo de uma tal maneira que a fumaça veio do altar ao pórtico, do altar ao pórtico, do altar ao pórtico, do altar ao pórtico. Sabe o que eu quero dizer para você? Nunca será do pórtico
ao altar. Sempre será do altar para o pórtico. Sempre será do altar para o pórtico. Levanta a tua mão nessa noite, porque eu quero concluir essa mensagem liberando esse ato profético dentro da palavra de Deus. Sempre será do altar ao pórtico. Sempre será do altar ao pórtico. Entre o pórtico ao altar. Entre o pórtico ao altar. Porque ele está dizendo assim. Preste bem atenção, mas missionária, porque está do pórtico ao altar? Porque a porta se abre. A partir do momento que a porta se abre, o povo entra. Só que nesse tempo aqui, apenas os sumos sacerdotes entrariam diante dos Santos dos Santos, que seriam diante da Arca da Aliança, que representava o próprio Deus. E apenas os sacerdotes podiam ir até o altar. Ou seja, você vinha, entregava aqui para o pastor, ou entregava para o outro pastor, e eles iriam até o altar para entregar a sua oferta para Deus. Mas perceba que ele diz aos sacerdotes, aos ministros: chorai. Porque a partir do momento que você entra do pórtico para o altar, tua vida nunca mais será a mesma. A partir do momento que você entra do pórtico até o altar e você passa por esse espaço, ou seja, você não para mais nele. Você não se perde nesse espaço. Qual espaço, missionária? Esse que está entre você e o altar. Esse que está entre você e o altar. E o altar da nova aliança. Esse que você tem colocado. Esse que você tem preenchido com outros amores, como disse o louvor, com outras paixões. E aí você entra, você vem até o pórtico. Só que quando você está vindo até o altar, você para no meio. Meu Deus do céu. Você para no meio. Você para no meio. Mas sabe o que é mais profundo? Vem aqui, serva. É que vem o ministro. Vem quem? O ministro. Vem quem? O ministro. Aí o ministro está onde? No altar. O pastor está onde? No altar. O sacerdote está onde? No altar. Aí ele vem. Vem vindo, irmão, vem vindo. Aí ele desce do altar. A irmã está parada. Pode baixar um pouquinho para mim. A irmã está parada. Aí o que ele faz? O que o sacerdote faz? Já preparou o altar. Agora ele vem pegar a lenha. Porque a lenha não teve forças para ir até o altar. Aí ele pega a lenha e diga: venha que o altar está aceso. O altar está queimando. O altar está queimando. O altar está queimando. O altar está queimando. Lança essa lenha sobre o altar e deixa ela queimar. Queima. Não é diferente. A glória encheu o templo de tal tamanho. Na inauguração do templo, que foi até o pórtico. O texto diz que quem estava no pórtico não conseguia chegar mais no altar. Ou seja, todo o espaço foi preenchido com a glória, com a presença, com a presença. Ele está dizendo: nunca mais tua vida será a mesma quando tu passar pelo pórtico.
Nunca mais tua vida será a mesma quando você passar pelo pórtico, atravessar esse espaço que está aí entre você e o Espírito Santo, entre você e Deus, e vir até o altar, porque o dia do Senhor chegou para eles, chegou para mim, para você. Cristo veio, Jesus veio, e esse véu que separava, que apenas os sumos sacerdotes poderiam entrar diante da presença do Santo dos Santos, esse véu foi rasgado. Foi rasgado em Hebreus capítulo 12. Vai dizer que Jesus, de uma vez por todas, entrou diante dos santos como o sumo sacerdote. E o véu do templo foi rasgado. Ou seja, esse espaço é preenchido. Esse espaço que você está precisa ser preenchido. Porque primeiro Deus quer restituir a tua intimidade com Ele. Primeiro Deus quer restituir o teu relacionamento com Ele, que em algum momento dessa caminhada ficou sobre o espaço entre o pórtico e o altar. Só que Ele está dizendo: você tem acesso ao altar. Você tem acesso ao altar. Aí ele diz os sacerdotes. Por que os sacerdotes? Porque os sacerdotes levavam o povo até Deus. E os profetas? Os profetas traziam Deus até o povo. Os profetas eram os mensageiros. Tanto trazia a mensagem das bênçãos, como também trazia as mensagens de advertência. Então Joel, ele profetiza e ele diz: se lance sobre o altar, do pórtico ao altar. Joel já estava profetizando o vindouro, apocalíptico, uma visão vindoura. Ele estava dizendo: olha, entrem, convoque o povo. O pórtico representa o povo, o altar representa os sacerdotes. E ele está dizendo: chorem os ministros no altar, porque a partir do momento que vocês chorarem, um choro verdadeiro, não é um choro enganoso. Estamos vivendo uma atualidade em que as pessoas estão assim, quando a câmera passa, elas fazem uma cara linda. Terceirizando a adoração. Dá até um sorriso, né? Aí a câmera passa e a pessoa se derrama. Não, minha filha, passa logo. Chora! Rasga! Entrega no altar! Para de se preocupar com essas vestes físicas. Mas Ele está dizendo: eu quero te dar vestes novas, vestes de adoração. Eis que vem dias que Ele procura os verdadeiros adoradores, que o adorarão em espírito. Ou seja, o Espírito chegou. Eu não quero saber do horário, eu sei que eu tenho que ir embora, mas eu vou adorar. Eu estou sentindo o Espírito, eu estou sentindo Ele. As lágrimas descem quentes. Eu não estou preocupada com câmera, eu não estou preocupada com foto, eu não estou preocupada se a maquiagem vai borrar, eu não estou preocupada se eu sou homem e você é chamado de frouxo.
Desculpe o termo pejorativo, né? Mas muitas das vezes as pessoas veem um homem chorando, né? Nossa! Para de chorar, homem, como tu é frouxo. É. Mas você, por dentro, só Deus sabe como você está. Como você precisa dessa entrega. Como você precisa desse quebrantamento. Como você precisa que essa terra chegue nela a chuva temporânea. Porque a semente está sendo lançada. A semente está sendo semeada. Aí depois que Joel instrui e diz, olha, convoca o povo. Bota o povo para chorar junto com vocês. Separa o povo não. Sabe o que está acontecendo nessa atualidade, irmãos? Está havendo muita separação entre o povo. Ou seja, está tendo muito aquela história de fazer acepção. Aquela história não é bíblica. De fazer a acepção com as pessoas. Uma atualidade que é, se você tem fama, você prega na igreja grande. Se você tem nome, você prega na igreja estrondosa. Se você tem um título, você vai longe. Acepção. Se você está bem vestido, você sobe aqui, ali, acolá. Um exemplo. Mas se você não está adequado, você pode chegar aqui com a carteirinha de bispo, de apóstolo. Você vai ficar aí. Porque a tal da aparência está chegando primeiro. Só que eu quero dizer para você que do pórtico ao altar, do pórtico ao altar, ou seja, daquela porta até aqui o altar, Ele está dizendo, eu não quero aparência. Eu quero você por completo. Eu quero você por completa. Eu não quero você pela metade. Eu não quero você dividido. Não, eu quero você inteira. Eu quero você inteiro nessa noite. E mesmo que você chegue aqui no altar despedaçado, Ele diz, o altar vai te reconstruir. Irmãos, não tem restituição sem alinhamento. Amém? Não tem restituição, porque senão você não vai saber o que fazer. Ou seja, você vai estragar tudo de novo. Primeiro Deus vai te alinhar ao propósito dele. Depois Ele vai restituir. Primeiro Ele vai restaurar a aliança que você tem com Ele. A intimidade que você tem com Ele. O diálogo que você tem com Ele. O relacionamento que você tem com Ele. Porque era isso que Joel estava profetizando. Aí perceba, para nós encerrar. Quando o povo se derramou, aí Deus vem com misericórdia. E depois da misericórdia, Ele vem e diz, olha, vocês estão preocupados? Eu estava o tempo todo aqui. Vocês estavam preocupados com o trigo, com a cevada, com o azeite. Porque as oliveiras não estavam mais produzindo. O trigo também não estava mais produzindo. Os campos, os bosques, tudo. Tudo tinha sido destruído. Mas eu estava aqui. Perceba que quando vocês clamaram, e vocês se derramaram, e vocês reconheceram os seus pecados, eu estive aqui para responder. Estive aqui para ouvir. Deus tem condição para nós, irmãos. Não é da forma que a gente quer. Não é da maneira que nós queremos. Deus, Ele tem condição para nós.
Não é assim, vou clamar, vou gritar e vai acontecer. Não. Deus dá condição para nós. Dá condição, vamos lá. Tem algumas condições também. Eu também preciso te alinhar, preciso te instruir. Não é assim, eu vou falar e vai acontecer. Ele diz, não, eu quero você orando mais, eu quero você jejuando mais. Essa é a condição. Eu quero você buscando mais. Aí ele diz assim, ó, eu vou mandar. Alegrai-vos, pois, ó Sião. Regozijai-vos no Senhor, porque Ele vos dará em justa medida. Ou seja, vai ser abundante. A chuva que fará descer, como outrora, a chuva temporã. Ou seja, ele olha e diz assim, tem semente? Vamos encerrar aqui, olha para esse irmão que está ao seu lado. Pergunte para ele, tem semente? Diga, porque a chuva temporã, diga, está prestes a descer. Diga, não sei como está a tua terra hoje. Diga, mas eu estou olhando e eu estou fazendo como Elias. Eu estou vendo uma pequena nuvem. Está do tamanho da mão de um homem. Ou seja, é pequena. Mas ele também usa as coisas pequenas. É pequena a mão, mas vai produzir uma chuva abundante. Porque a chuva vai descer sobre a terra temporã. Vai preparar a terra. Mas para preparar a terra tem que ter semente. Aí tem um monte de crente que está orando para Deus chover. Aí Deus vai lá e manda a chuva temporã. Só que não tem semente. Não tem semente. Sabe por quê? Porque desperdiçou as sementes. Porque não guardou. Porque não se preparou. Cadê a semente? Deus está dizendo, eu vou descer a terra. Eu vou descer a chuva na terra. Porque eu já restituí a terra dos vossos corações. Eu já tratei nelas. Agora eu vou tratar no físico também. O que Deus tem para fazer na tua vida, meu irmão, é do pórtico ao altar. Ele vai restituir tanto a tua vida espiritual quanto a tua vida financeira. Aí ele diz, agora prepara a terra. Preparou a terra. A chuva temporã desceu. Semearam. Plantaram. Aí agora vem a chuva serôdia. Depois que veio a chuva serôdia, preparou tudo o que foi plantado. Preparou agora o fruto. Agora é tempo de colheita. Agora é tempo de restituição. Mas antes da restituição tem um processo. Antes da restituição tem instruções. Também tem advertências. Se preparem, porque os celeiros que estavam vazios vai transbordar. É Deus que está dizendo, não sou eu. Se preparem, porque 2026 será o ano em que o teu celeiro vai transbordar. Com a permissão do pastor, se coloquem de pé nessa noite. Vai transbordar. Está preocupado com o quê? Porque agora Joel diz, o trigo está chegando aí. O trigo está vindo aí. Vai ter pão na mesa. Te prepara que a mesa da proposição está posta. Te prepara porque a mesa do banquete com ele está posta. Te prepara porque você vai ceiar com ele, porque o pão vivo que desceu do céu, ele desceu, se fez carne, morreu sobre uma morte de cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele fez uma promessa.
Joel 2:28, Joel disse: estão preparados. Porque depois que ele restituiu tudo, vai descer o Espírito sobre toda a carne. Vai descer o Espírito sobre toda a carne. Joel está profetizando um avivamento em meio a uma crise. Ele está trazendo esperança sobre pessoas que ainda estão sob os efeitos da crise. Mas ele diz: te prepara, fecha os teus olhos. Te prepara porque tem chuva descendo. Te prepara porque tem uma abundante chuva. Eu queria pedir, já vem os ministros. Enquanto vocês louvam, eu quero orar por você nessa noite. Eu quero que você receba essa palavra, essa mensagem que saiu quentinha do trono de Deus, profética sobre a tua vida. Deus quer te alinhar nessa noite. Glória a Deus. O Espírito vai descer sobre a tua vida. É profético. Os vossos filhos vão profetizar. Os jovens também vão profetizar. Porque um novo tempo é chegado. E uma nova história é escrita sobre uma restituição. Espírito de poder, Espírito Santo. Toma a tua igreja no teu altar. Toma a tua igreja no teu altar. Oh, Espírito poderoso, Santo. grande, Restitui nessa noite. Trabalha nessa noite. Restaura nessa noite vidas neste lugar. Restitui. Restitui, Senhor, o que foi perdido. Restitui a fé. Restitui, traz a existência aquilo, Senhor, que não existe. Começa a trabalhar, Senhor. Nós profetizamos um novo tempo. Um tempo novo, um tempo de restituição. meu milagre. Espírito, alama Mas lágrimas são maravilhas. restitui, Senhor. Restitui, Senhor. Deus te trouxe nessa noite vida. Trabalharei, Senhor. O som que vem Do céu, ressurreição, eu viverei. Restitui tudo aquilo que foi consumido pela dor. Traz de volta a alegria dos meus sonhos. Ah, papai, minha salvação restitui. Não importa a minha luta, eu confio em ti. Oh, Senhor. Deus do